A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. Palavra de hoje, meus queridos irmãos, para orarmos a oração do meio-dia, livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, de número 28, para a glória de Deus. E vamos ler a palavra do Senhor que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos. A Santa Ceia do Senhor, ou a Ceia do Senhor. Meus irmãos, eu creio que há muitas dúvidas nos corações de cada pessoa a critério da Ceia do Senhor. A critério, meus irmãos, da Ceia do Senhor. Jesus, no dia em que ele foi traído, no dia da traição, ou no dia da sua entrega, aonde ele deveria ser entregue à mão dos escribas, fariseus e de todos aqueles que dominavam a lei, era necessário que o cordeiro fosse entregue. Se a gente começar a prestar atenção, Jesus ele diz assim: eu escolhi 12 e um é o capeta. A gente começa a entender que Jesus, eu escolhi 12. Um é o capeta. Eu vou traduzir o que isso simbolicamente está dizendo. Para que fosse feita expiação de pecado, era necessário que houvesse pecado. Ou seja, o homem, quando ele ia até o sacerdote, agora você vai entender o mistério da ceia do Senhor. O homem, quando ele ia até o sacerdote para oferecer sacrifício de expiação do pecado por si e pela sua família, ele tinha que levar um cordeiro. Ele tinha que entregar nas mãos do sacerdote um cordeiro. E juntamente com o cordeiro que ele entregava as ofertas que ele tinha sobre as mãos dele. Era o mantimento, vamos supor, trigo, cevada, sementes de diversas espécies. E nisso, meus queridos irmãos, os sacerdotes pegavam aquela oferta, pegavam o cordeiro, levavam o cordeiro para um determinado lugar, imolava, porque imolar quer dizer degolar, cortar, cortar as artérias do pescoço, porque a diferença de degolar para decapitar é muita. Paulo foi decapitado, ou seja, ele perdeu, a cabeça dele foi separada do corpo. Jesus, na teoria, ele foi imolado, que quer dizer, ele foi degolado, esse degolamento é para que seja todo o sangue do corpo derramado. Então o cordeiro ele era degolado ali, o sangue colocado numa bacia, e a bacia do sangue, a bacia daquele sangue, o sacerdote pegava, levava até o lugar do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ali o sacerdote pegava o dedo, enfiava dentro do sangue e espargia 7 vezes sobre o altar. E quando ele espargia sobre o altar, ele também espargia sobre si e também sobre o povo. E o sangue que era derramado ali, esse simbólico do sangue ser jogado sobre as pessoas, é a purificação, por intermédio dos pingos daquele sangue que eram lançados ali sobre o altar. O sangue de um cordeiro inocente, batendo sobre o altar, dizendo para Deus: este inocente está morrendo por estes errôneos, por estes
pecadores, por esses falhos homens. Então era necessário que alguém que estivesse nenhuma falha entregasse o cordeiro para ser morto e para que ele fosse como sacrifício de expiação. Se a gente parar para prestar atenção, Judas, ele se arrepende. O sacrifício de Jesus gerou arrependimento em Judas. Mas Judas não conseguiu firmar-se, então ele foi e tirou a sua própria vida. Ou seja, houve perdão para aquilo que Judas fez. Sim, houve perdão, porque Judas se arrependeu, mas Judas não conseguiu ficar firme. Então Judas entregou a vida dele ao suicídio. Foi aí aonde Judas errou. Louvado seja Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Então Jesus, já de antemão, há mais ou menos ali algumas horas antes, vamos dizer assim, umas 12 horas mais ou menos antes desses acontecimentos, Jesus, ele pega o pão, levanta para os céus antes de partir e ele dá graça. Ele pega o pão, levanta para o céu antes de partir e diz: graças a Deus, Pai, aqui está o pão. Então Jesus, ele parte o pão nos ares. Quando Jesus, ele parte o pão nos ares, ele abaixa o pão e começa a dividir ali com os que estavam com ele, com os discípulos. E quando Jesus, ele parte o pão, os discípulos, ele fala: toma esse pão, come ele, porque ele é a minha carne. E este pão, ele vai te dar forças para você vencer. Este pão, ele vai te fortalecer nesta caminhada. Assim como Elias, o anjo chega e fala: Elias, come este pão e bebe desta água. E Elias, com a força daquela comida e com a força daquela bebida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. E o mais interessante é que ele não só caminhou indo, como ele também caminhou voltando. 80 dias, Elias, ele ficou sustentado pela força daquela comida. 80 dias aquela comida manteve o corpo de Elias equilibrado, cheio de vigor, para poder caminhar naquele deserto ardente. Então eu quero dizer agora a primeira palavra profética revelada para a tua vida: a Santa Ceia do Senhor, o corpo de Cristo, é o pão que te fortalece para você vencer este deserto de atribulação, para você vencer este deserto de agonia, para você vencer este deserto de tristeza, para você vencer as adversidades que tem batido na tua porta com grande ímpeto, querendo entrar, mas você diz: eu sou participante do corpo de Jesus, e você volte para o lugar de onde tu saiu. Então a adversidade, a luta vão embora, porque você está sustentado pelo alimento espiritual. Reclama Nagassurianda. E o pão também simboliza a palavra de Deus. É este pão que desceu dos céus para te dar vida e vida com abundância. O cordeiro sendo imolado, sangue derramado, expiação do pecado, transformação, regeneração, avivamento, e agora se inicia uma nova aliança. Jesus diz: este é o meu sangue que é derramado por vós. O que ele está dizendo com isso? Os cordeiros, eles são inocentes, estão morrendo por pessoas pecadoras. Só que esse sangue desses cordeiros não pode perdoar pecado, mas só está como dizendo, é um cheque predatado. Ele só está mantendo a pessoa ali ainda. Irmãos, agora entra o foco principal da palavra.
Moisés, quando ele recebeu a ordenança de Deus a respeito das leis, do sacrifício, da expiação do pecado, foi necessário para que esta lei entrasse em vigor que fosse degolado um cordeiro. E aquele cordeiro, quando ele foi degolado, a lei começou a entrar em vigor. E todo o povo se santificou e se prontificou a observar e a viver os mandamentos do Deus vivo, poderoso, o Criador de todas as coisas. E aquele testamento de Moisés foi selado com sangue, mas sangue de animais. E agora esta nova aliança de Deus com os homens é selado com sangue, mas não de animal, mas o sangue do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que desceu dos céus não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que enviou, garantindo que a salvação e que a vida eterna chegue na tua vida, garantindo que a purificação, a remissão dos pecados te alcance, garantindo que você venha ter um futuro em Cristo, um futuro na nova cidade, na cidade do Deus celeste, o Deus criador de todas as coisas, que criou uma morada para a tua vida. Então agora se inicia uma nova aliança, não que aquela aliança seja passada, mas agora é uma nova aliança, uma aliança cheia de paz e de graça, vindo da parte de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E o que quer dizer isso? Quando uma pessoa escreve um testamento, aí ela começa a observar que aquele testamento pode prejudicar em alguma coisa. Então aquela pessoa fala, é necessário que este testamento seja alterado, que tenha algumas mudanças nele. E qual era a mudança no testamento que Jesus ele quis tirar por intermédio do mando de Deus? Quais foram? Jesus ele tinha que eliminar o poder da morte e o poder do inferno. Jesus ele veio para eliminar o poder da morte e o poder do inferno. Até o presente momento, antes de Jesus iniciar sua missão, o inferno e a morte tinham liberdade para fazer o que quisessem. Mas quando Jesus ele começa a trabalhar, então Jesus começa a aniquilar o império da morte. É por isso que lá no livro de Coríntios, se eu não me engano, Paulo pergunta, e agora morte e inferno? Onde estão teus aguilhões? Cadê a tua força? Vocês não faziam estrago, mas agora Jesus estragou com vocês. Jesus acabou com todos vocês. Jesus pôs vocês na palma da mão deles. E agora nós estamos livres da tua força. Nós estamos livres das tuas opressões. Nós estamos livres de vocês. Agora nós não mais morreremos, porque Jesus ele tem as chaves da morte e do inferno sobre a palma das mãos dele. Agora, meus irmãos, nessa feita, trazendo o foco principal desta palavra, o corpo e o sangue. O corpo e o sangue. A união, a palavra e a vida. A palavra e a vida. A vida e a palavra. Os dois em um só. Uma junção. É aí que entra o mistério. Por isso que Paulo começa a dizer, Paulo ele diz no livro de Coríntios, no capítulo 11, a respeito da ceia do Senhor. E desse capítulo, Paulo ele começa a explicar abertamente, falando que aquele que come deste pão e bebe deste cálice, e come e bebe indignamente, está fazendo isso para a sua própria condenação. Vamos voltar lá atrás, para nós entender aqui. Lá em Gênesis, Deus fala para Caim, Caim, o sangue de Abel, teu irmão está clamando por justiça.
Lá em Hebreus, no capítulo 12, o apóstolo que escreveu ali aquela palavra, o irmão em Cristo, diz que o sangue de Jesus fala muito bem mais do que o sangue de Abel. Abel era justo, só que o sangue de Jesus, e Jesus é maior do que Abel. É aí que eu estou entrando agora, no foco dessa mensagem. Se você estiver fora da palavra de Deus, fora da direção de Deus, este sangue que te purifica, que te limpa, que te perdoa, ele vai se virar contra ti. Ele vai clamar contra a tua vida. Mas que isso, pastor? Você está falando... O que é isso? O que você está falando? O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para fazer justiça. Se você estiver sendo injusto, ele vai clamar contra você. Esta é uma realidade. É por isso que Paulo ele escreve: não beba indignamente, porque se você beber o sangue de Jesus indignamente, comer o pão indignamente, tudo isso vai testificar contra você. É por isso que tem muitos que estão adoecendo na fé, muitos estão perecendo e estão perdendo a fé, porque estão comendo indignamente. O que é isso? Você está comendo o pão, mas está em intriga com o teu irmão. Você está bebendo o sangue de Jesus, mas no teu pensamento você está inimiga de tudo e de todos. Você está participando do sangue de Jesus, mas você não deixou Jesus limpar o teu coração primeiro. Você está amargurado. Não estou acusando, não estou julgando. Estou citando coisas, porque essa é a maneira que Deus ele me dá a falar. Porque muitos às vezes pode vir contender, você está julgando. Não. O sangue de Jesus, ele está contra os que produzem maus feitos. Mas o sangue de Jesus, ele perdoa o pecado dos malfeitores. Aqueles que antes eram malfeitores agora vão ser beneficiantes. Homens cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus. Se você deixou teu casamento, deixou tua família, não conseguiu aguentar, não conseguiu segurar a pressão e desistiu, e agora está querendo falando, eu vou casar de novo, eu vou ser feliz. Saiba que quando você entrar neste casamento, entrará no adultério. Saiba que quando você entrar neste casamento, você estará adulterando, porque a carne da qual você desistiu dela ainda se encontra viva. Se não morreu, adultério. Está adulterando. Vai participar do corpo do Senhor ainda? Vai querer adoecer, esfriar, se encher de enfermidades? Meus irmãos, isso é muito sério. Deus me deu essa palavra, isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Tá falando mal da vida do teu irmão? Tá com raiva da tua irmã? Você olha para tua irmã e vê ela se vestindo de roupa curta e você fica com raiva dela porque você veste longo? E você, irmã, que veste curto e tá com raiva daqueles que se vestem longo, tá tomando a ceia do Senhor? Vai continuar? Vai continuar inimigo um dos outros? Ou acha que Deus que está vendo, está assistindo tudo, não está anotando tudo num papel? Você sabe por que eu estou falando isso? Porque tudo isso deixa um passar em branco, não tem arrependimento. Vai passando em branco, não pede perdão para Deus. Não busca reconciliar com seus irmãos, mas deixa tudo isso passar em branco. Meus irmãos, chegou o momento e a hora de nós acordarmos para a realidade. Voltando nesse raciocínio, meus irmãos. Da mesma forma que o sangue de Jesus, ele clama por justiça para que você seja justificado, da mesma forma o sangue de Jesus, ele clama por justiça contra as tuas injustiças. Aí fala, o sangue de Abel estava clamando por justiça. Sim, estava falando, a terra estava falando.
que o sangue de Abel era justo, que o sangue dele foi derramado, que era necessário que descesse uma sentença sobre o que fez aquilo. O sangue de Abel estava falando: eu não queria morrer, mas me mataram, eu quero justiça. Eu quero justiça. Você já viu como é que acontece aí? Nas mídias por aí? Quando alguém morre, quando uma criança morre, o tanto de pessoas que ficam clamando pelo sangue daquela criança que morreu, clamando por justiça. Está clamando por justiça. Chega, meus irmãos, de nós mantermos a nossa vida cheia do orgulho, cheia da raiva. Eu sei que eu queria pregar uma palavra, meus irmãos, mas é o Espírito que fala por nós. Eu queria talvez pregar uma palavra, porque tem muitas pessoas precisando de uma consolação, precisando às vezes ouvir, mas é necessário. Eu não estou combatendo contra as pessoas do mundo, não, meus irmãos. Os olhos das pessoas do mundo estão em nós, irmãos. Eu estou combatendo contra as obras que o diabo está fazendo no meio de nós, irmãos, por inimizade. E aí a maioria das pessoas vai tomar a Santa Ceia, vai lá participar do corpo de Cristo de uma forma como se nada tivesse acontecendo, irmãos. Como se ela não fez nada, sendo que a irmã está lá, está bem com o copo de Santa Ceia na mão. O irmão também, tanto faz, como irmã como irmão. Está lá os dois com o copo de Santa Ceia e murmurando dentro de si, falando como que aquela pessoa tem coragem de participar da Santa Ceia, sendo que ela também está com o coração manchado. Viu o que é a Santa Ceia hoje? Precisamos amadurecer espiritualmente, ouvir a voz de Deus. Chega. Nós devemos ser santos para Jesus? Sim, nós devemos ser santos para Jesus. E quando Jesus fala que é para ele, também é para o nosso irmão. Por que a gente fala, estou nem aí para o meu próximo, o meu negócio é servir a Jesus e ele que... Você já não está servindo a Jesus andando assim. Você acha que está certo essas contendas? Você acha? Não, deixa tua mente, eu sei que eu estou pregando aqui, tua mente vai viajar, meu irmão, dentro das igrejas. Você acha que isso está certo? A pessoa entra, presta atenção, entra uma pessoa do mundo, vestida de forma depravada, e ela entra na igreja. Aí as irmãs que se vestem santas começam a atacar aquela irmã. Vai tomar nossos maridos, vai tomar isso aqui, vai destruir, nós vamos perder a nossa posição, e começa aquele carcarejo. Tudo movido de sentimento, de fúria. Porque a irmã está vestida de forma e muitos homens estão olhando para ela. Quem se veste depravado, você vai ver muitas pessoas olhando para ela, sim. Mas entre olhar e cobiçar, já pararam para prestar atenção? A diferença que tem? Muito grande. E não adianta a pessoa falar, mas eu não estou cobiçando, estou olhando, mas não estou cobiçando. Deus está contemplando o teu coração. Deus, ele contempla o meu coração. É necessário, meus irmãos, que nós nos apresentemos diante de Deus como sacrifícios vivos. E o sacrifício, ele tem que ser santo. Nós devemos nos apresentar em santidade diante de Deus. E a santidade não é só como muitos pensam, não. A santidade, ela vem desde da alma, o espírito e o corpo. Para que você está tomando Santa Ceia se você ainda está com raiva da tua irmã, se você não pediu perdão? Para que você está tomando Santa Ceia se você está andando fora do padrão espiritual? Que padrão espiritual é esse? Amor ao próximo, justiça, verdade, santidade, retidão, prudência, amor, fé, longanimidade. Esses são os padrões espirituais que nós devemos produzir na nossa vida. E se isso não está sendo produzido, sabe qual que é o que eu preciso fazer? Ir para os pés do Senhor Jesus.
clamar a Ele. E Ele vai enviar o Espírito Santo para nos ajudar. Meus irmãos, eu queria falar muito mais. Eu queria poder expressar com mais palavras aqui. Mas o vídeo ficará muito longo. Eu creio que, se assim Deus permitir, nós traremos uma segunda parte deste vídeo. Eu estou aqui todos os dias ao meio-dia, entre 11h50 até 1h, às vezes dá uma divergência, mas todos os dias, meus irmãos, nós estamos aqui pregoando a palavra de Deus. Eu e minha esposa somos aqui um casal. Nós decidimos viver falando do amor de Jesus, ajudando as pessoas, tirando a mentalidade das pessoas da condenação, fazendo com que as pessoas venham entender que elas precisam viver uma vida com Cristo não sob pressão, não vivendo uma vida com Cristo amargurada, mas viver uma vida com Cristo cheia de amor. Nós precisamos amar o Senhor Jesus e não viver uma vida com Ele por interesse ou por alguma coisa, porque quer isso, aquilo outro, ou porque está amargurado, ou porque está com medo do inferno. Não, meus irmãos. Nós estamos aqui para ensinar as pessoas a amarem ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, nosso foco não é ferir, não é machucar, não é condenar ninguém. O nosso foco aqui é te ajudar a você a crescer espiritualmente. Eu estou aqui, minha esposa está em intercessão por esse trabalho e ele vai crescer. Eu creio que Jesus vai abençoar esse trabalho, ele vai crescer, vai ser alcançado muitas outras vidas que precisam de ajuda espiritual. Eu sempre aprendi com Jesus a ficar no meio termo. É você não acusar ninguém, você não apontar ninguém, você não difamar ninguém, mas você condenar as obras infrutíferas das trevas, que são essas coisas, inimizades, como eu tenho falado, que está dentro das igrejas. Eu vou trazer uma outra parte desse assunto. Eu vou trazer uma outra parte quando o Espírito Santo de Deus ele traz ministração. E nós vamos estar aqui, por isso vamos orar agora, a oração do meio-dia. Eu vou fazer a oração de Santa Ceia, como aqui foi falado. Eu vou trazer a segunda parte. Esta oração é uma oração de pedido de purificação. Vou orar por cura também, milagres e maravilhas, mas vamos orar aqui agora. E eu creio que o nome do Pai será glorificado no Filho. Eterno Deus e glorioso Pai, Senhor Deus de glória, Deus de maravilha, Deus de poder e Deus de mistério. Pai, nós oramos agora neste momento de oração. A oração, meu Pai, da Santa Ceia, Deus querido, que é a oração de remissão dos pecados. A oração, meu Pai, de purificação, meu Deus. Pai, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha perdoar este irmão, esta irmã. Deus querido e Deus amado, que o Senhor venha colocar, meu Pai, dentro do coração o dom, meu Pai, do amor, Deus querido e Deus amado, para que todas as vezes, meu Pai, que houver intrigas, que houver, meu Pai, dissensões, contendas, guerras, pelejas no meio dos irmãos, Pai, que no coração deles venha ter este dom do amor, para se reconciliar uns com os outros, porque isso tem acontecido, meu Pai, frequentemente, essas contendas, esses debates, mas o Senhor é poderoso para perdoar, o Senhor é poderoso para ajudar, o Senhor, meu Pai, é poderoso para garantir, meu Pai, a remissão dos pecados. Senhor, meu Deus, por esta palavra, meu Pai, que foi pregada da Santa Ceia, aonde diz, meu Pai, que o teu corpo fortalece o ser humano para ele ir para a vida eterna, que o teu sangue, meu Pai, purifica o homem para ele ir para a vida eterna. Como disse Elias, caminhou, meu Pai, 80 dias com a força, meu Pai, daquele pão e daquela comida. Oricanta labassuri nagai, remanto labassurianda labaias. Deus querido e Deus amado, mas agora, meu Pai, com a força desta comida e desta bebida, este irmão e esta irmã vai saltar para a vida eterna, vai ser curado, restaurado. O milagre vai acontecer agora pelo poder desta palavra. Esta pessoa vai andar e vai ser purificada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus.